Muita gente me pergunta se o bullying e o assédio moral seria a mesma coisa. Na verdade, o bullying e o assédio moral são violências muito parecidas, né, com características peculiares muito próprias, que se diferenciam principalmente por causa da sua relação, por causa da relação entre pares ali entre elas. Essa é a principal diferença. No bullying, a violência acontece entre pares, entre iguais. Né? Ocorre, por exemplo, de aluno para aluno, de professor para professor, entre irmãos e primos. Há uma desigualdade de poder, mas não uma desigualdade de hierarquia. Já na assédio moral, principalmente no trabalho, há o abuso da hierarquia. Frequentemente encontramos casos de relações autoritárias em que chefes utilizam justamente a sua condição hierárquica para humilhar, diminuir e até mesmo causar desconforto no ambiente do trabalho. Acontece, por exemplo, nas relações entre chefes e funcionários, entre professor e alunos, entre diretores e professores, enfim. Diferente do bullying, que quase sempre o alvo não reage por causa da sua condição psicológica, no assédio moral, o alvo, que também se encontra abalado por causa das agressões verbais, não reage inicialmente por medo de ser mandado embora do trabalho ou expulso da sala de aula, por exemplo. Portanto, podemos encontrar ambos, bullying e assédio moral na escola, assim como no trabalho. O aluno que comete bullying possui características como, por exemplo, dificuldade de aceitar as regras e de se colocar no lugar do outro. Não gosta de ser contrariado, ele adora mandar, humilhar e levar vantagem em tudo. Em síntese, dificilmente um autor de bullying deixará de agir dessa forma, né, dessa maneira, por causa das suas características, apenas porque conseguiu o diploma da escola. Muito provável continuará sendo autor de bullying mesmo depois de se formar. E ainda, caso torne-se um chefe no seu trabalho, por exemplo, no futuro, poderá vir a praticar assédio moral, a menos que passe por uma intervenção educativa pedagógica e muitas vezes psicológica que o faça mudar o jeito de agir, o jeito de pensar e o jeito de se relacionar.